a sequência dessa explanação. Hoje o tema do curso, né, inovações no tratamento, né, e como o Luiz, né, a gente havia já discutido, é importante a gente nunca ter saído do básico, né, ou seja, existem inovações de tratamentos endoscópicos, enfim, novas técnicas e tudo mais. Mas o grande, e a gente conversou, é ouvir o paciente, né? A sua queixa prévia, o que ele te traz, né? E principalmente, naquele caso, não só da queixa na queixa de refluxo e tal, mas quando existe já uma suspeita de uma doença neoplásica, né, um tumor já instalado. Então eu resolvi dar o título dessa aula aqui, quando simples é mais, ou seja, a questão do ouvir, a questão do, né, isso é uma questão muito mais de ordem prática, né, do que, vamos dizer assim, de uma questão de prova. Lógico que ao longo da minha explicação aqui, tem muitas questões que são relevantes, né. Eu vou, de certa forma, até puxar um pouco da sardinha para o meu lado. Uma das minhas especialidades é terapia nutricional. Eu digo que existe um divisor de águas, né? Antigamente se falava em suporte nutricional, ou seja, dava a ideia de uma coisa muito secundária. Quando a gente precisar, a gente chama. E né, principalmente entre a gente usa muito a questão de terapia nutricional, ou seja, uma das pontes, né, dos pilares do tratamento é a terapia nutricional. E a gente sabe muito bem que o paciente oncológico, a gente está falando hoje de tumores, né, é um paciente que é desnutrido, né, ele está pelo menos em risco nutricional ao diagnóstico. Eu não preciso ter, por exemplo, nos tumores de esôfago, uma obstrução, né, do esôfago distal, para ter algum sintoma. A gente sabe que os tumores eles já liberam citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias, como eu estou mostrando aqui nessa figura, né, do Jay Arons, de 2017, esse trabalho mostra que as citocinas, mesmo antes da obstrução, elas já promovem anorexia, perda de peso e redução da funcionalidade, fadiga, dor, aí já no caso, né, de um tumor mais avançado, e queixas de depressão muito mais pelo diagnóstico em si, mas pelas próprias citocinas inflamatórias, né? E a gente está falando aqui das citocinas secretadas pelo próprio tumor, né, que promove uma inflamação sistêmica, né, TNF-alfa, interleucina 6 principalmente, que tem uma ação sobre principalmente a anorexia. Existe a perda muscular, mudanças metabólicas, então existem mudanças que ocorrem nesse tipo de paciente, muito mesmo antes das alterações tardias, né, no paciente oncológico. Então, é fundamental ao diagnóstico, à abordagem desse paciente, ou seja, a gente pedir a endoscopia para se diagnosticar, iniciar o IBP, mas também atentar para a nutrição desse paciente, não só no sentido do tumor em si, né, da nutrição desse paciente, mas também nas orientações nutricionais em relação à doença do refluxo. Não adianta somente a gente passar um IBP dose dobrada por período X. A gente tem que fazer orientações ao paciente em relação a mudanças do estilo de vida, né, mudanças alimentares, redução de sódio, controle de peso, enfim. Então, é um fato que a gente tem que atentar, ou seja, comida, né, prescrição, primeiro item é dieta, né, então não é à toa, isso não é à toa. Então, por isso é importante a questão do né, o resgate desse básico. Eu coloquei alguns dados desse mesmo trabalho, só para a gente ver aqui os dados de tumores gastrointestinais, por exemplo, esse trabalho aqui de 2016, a incidência de desnutrição nos pacientes, né, com tumor de trato gastrointestinal alto, 52%, né, gástrico, 19% depois de uma gastrectomia. Isso eu estou só ressaltando aqui os tumores do trato digestivo, mas outros tumores, múltiplos tipos, carcinoma coloretal avançado. Então vocês veem que são taxas que não são baixas. Um trabalho que é um trabalho brasileiro, que é um dos trabalhos mais bem
mais bem divulgados e mais bem descritos, é o IBRANUTRI. Ele foi feito em 2001, foi feito em instituições públicas, é um estudo multicêntrico brasileiro, e esse estudo, uma das primeiras constatações foi que os pacientes, à medida que eles ficavam internados, eles desnutriam mais, e a partir daí surgiu aquele conceito de desnutrição hospitalar, né? Ou seja, o paciente já interna em risco ou desnutrido, e ao longo da internação ele desnutre mais. E por que acontece a desnutrição ao longo dessa internação? Não só pela doença, mas procedimentos, a falta de abordagem inicial dessa terapia, né? E aqui a gente vê que são pessoas, até, né, um estudo que envolveu Belo Horizonte, inclusive, né? E a gente vê que é interessante a gente falar disso, porque é um trabalho de 2001. Foi repetido um trabalho aqui com a mesma metodologia, multicêntrico, em 2018, e não teve muita mudança de taxa, ou seja, em torno de 50% dos pacientes que são internados, isso eu estou falando em taxas gerais, estão pelo menos em risco de desnutrição. E uma coisa desse estudo, que eu não lembro bem a porcentagem, ele mostrou que boa parte dos pacientes desnutridos, eles não tinham nem sequer alguma menção no prontuário de algum risco. Então, que fique esse alerta também, né? Então, quais são os objetivos aqui da terapia nutricional nos tumores do trato digestivo, que é o nosso assunto aqui hoje, mas também nos tumores em geral, né? O objetivo, não só manter a homeostase, melhorar o estresse metabólico e oxidativo promovido por esse hipercatabolismo tumoral, minimizar complicações e tempo de internação. Um dos grandes debates hoje em dia é a questão dessa minimização de tempo de internação, ou seja, quanto mais tempo dentro do hospital, e esse dado já foi mostrado pelo IBRANUTRI, maior o índice de complicações, tanto complicações pós-cirúrgicas, complicações infecciosas, né, e consequentemente a redução de mortalidade. Então, esses autores, o Hyland, Martindale, ao longo do tempo, houve essa mudança de foco da terapia nutricional, que era anteriormente somente a preservação de massa magra, no paciente oncológico que a gente está tratando aqui. Mas, como a gente sabe, e a gente evidenciou anteriormente, que as doenças oncológicas são doenças muito mais inflamatórias, o componente hipercatabólico é muito mais inflamatório, essa terapêutica ela mudou a abordagem nutricional, e isso aí é muito uma questão de novidade, a gente está trazendo novidades hoje, isso certamente é novidade para muita gente, é a modulação nutricional da resposta imune inflamatória. Isso a gente consegue, inclusive, pela nutrição, né? Ou seja, o básico pode ser modernizado também, pode ser atualizado, né? A gente pode fornecer melhores condições para o nosso paciente. Isso aqui eu coloquei mais a título de ilustração, ou seja, para o diagnóstico precoce, né, de desnutrição e risco nutricional, existem várias ferramentas de triagem e avaliação, né? Aqui eu coloquei muito para a gente ilustrar. Essa terminologia que a gente usa muito para paciente oncológico, né? Anorexia, pré-caquexia e caquexia e a sarcopenia, isso são termos que têm sido muito utilizados para a definição do estado nutricional de paciente. Por exemplo, a anorexia, como a gente já disse, citocinas inflamatórias determinam, né, essa falta de apetite. Além disso, mucosites e alterações no trato gastrointestinal. Alterações tanto promovidas pelo próprio tumor, quanto alterações promovidas pelo tratamento. Químio, rádio, né? A pré-caquexia, a caquexia já seria esse hipercatabolismo associado à redução de ingesta oral, né? Isso já seria uma questão muito mais avançada, né, do tumor, alterações promovidas pelo tumor já mais avançadas, e a sarcopenia é a perda muscular, né? Existe a sarcopenia fisiológica de todo ser humano, né? A partir dos 40 existe essa perda muscular que é fisiológica, existem formas de minimização disso, mas não vem ao caso agora a gente discutir. E uma questão que é fonte de grande atenção é a obesidade sarcopênica. A gente pensa, pacientes com tumores, câncer, tumor de trato digestivo, a gente sempre pensa no paciente extremamente emagrecido. Mas existe o obeso desnutrido,
né? É uma questão que o paciente obeso, muitas vezes, ele fica, né, tá bem nutrido, por isso é obeso, não vou pensar nisso para esse tipo de paciente. Mas obesidade é uma questão, todo paciente com tumor independente, o paciente eutrófico, magro ou obeso, tem que ter essa atenção, né? E o termo obesidade sarcopênica, ou seja, o obeso que tem essa perda muscular, né? O que esse trabalho aqui mostra em relação a... Isso só confirma realmente o quanto um paciente... isso aqui foi mais para câncer de pulmão. Quanto mais isso, as citocinas inflamatórias, né? Isso o paciente oncológico, ele tem um gasto calórico né, mais acentuado, um hipercatabolismo maior. Então, isso é uma comprovação, né, palpável, científica, de que existe esse tipo de acometimento, né? Uma grande coisa que eu queria chamar a atenção, realmente, é o jejum. A gente tem trabalhado muito, né, e isso Bruno e o próprio Luiz vão me reforçar nisso, em relação aos jejuns pré-operatórios. A gente vê aí questão, né, jejuns até de 16 horas, médias nacionais de 16 horas de jejum. Hoje em dia, existe uma tendência, essa tendência, eu vou dizer que é cada vez maior, mas é cada vez maior, mas que tem caminhado ainda a certos passos lentos, sabe? De encurtamento desse jejum, um encurtamento aí, jejum para sólidos de 6 a 8 horas, e 2 horas antes, o paciente pode se alimentar até 2 horas antes do procedimento. Existem algumas contraindicações, alguns pacientes que isso tem coisas que a gente já está até questionando, por exemplo, a própria doença do refluxo, né, ou seja, esse jejum deve ou não ser encurtado, mas isso tem que ser, já está sendo questionado, e alterações do trato gastrointestinal, por exemplo, gastroparesia. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, o paciente se beneficia com o encurtamento de jejum. Tumor de esôfago, tumores gástricos, tumores gastrointestinais, existe essa tendência, né, nas instituições hospitalares hoje em dia. Então, o jejum é deletério, o jejum é prejudicial, e quanto mais longo o jejum, pior é a resposta pós-operatória. Mais lenta é a realimentação e mais hipercatabólico, né, mais desconfortável esse doente fica, né, em pós-operatório. Então, isso aqui é um fluxogramazinho que foi tirado do protocolo ERAS, né, de onde surgiu toda essa questão de encurtamento de jejum. Então, quais são os benefícios de simplesmente passar esse jejum de 16 horas para 2 horas? Ou seja, redução de citocinas inflamatórias, aumento das reservas de glicogênio, melhora de balanço nitrogenado, menos catabolismo. Ou seja, resumindo, o paciente se beneficia disso certamente. Então, quem ainda não adotou isso, né, ou nem pensou, que comece a pensar para a sua instituição. Necessidades nutricionais, isso aqui é para título de ilustração mesmo, isso não é uma questão, né, não dá para a gente decorar isso. Né, adequação da terapia nutricional, isso é variável, né, de acordo aí com o estado do paciente, pré-caquexia, a própria caquexia, e existe a condição de caquexia refratária, ou seja, aí já entra uma discussão em termos de cuidado paliativo, ou seja, eu vou pensar não só nas questões de abordagem intervencionista, cirurgia e tal, num paciente que já está extremamente consumido, com a doença avançada, com doença metastática, um doente né, que tem uma doença avançada, ou seja, que tem critérios de irressecabilidade cirúrgica, não faz muito sentido, ou seja, a minha abordagem, tanto cirúrgica, até mesmo nutricional, ela não vai trazer grandes benefícios, né, a não ser a ênfase em conforto e o alívio sintomático. Então, né, o respeito à individualidade, ao conforto e a essa recuperação, né, também faz parte né, desses pilares no tratamento do paciente oncológico. Em relação à nutrição, vamos dizer, a nutrição anti-inflamatória, essa transição que houve, né, anteriormente a adequação
pensava-se apenas na adequação proteico-calórica, ou seja, eu vou dar a quantidade de energia que esse paciente precisa, eu vou fazer essa adequação. O que se observou ao longo do tempo foi que somente essa adequação não era suficiente para se reduzir a inflamação, né, induzida pelo tumor, seja ele qual for do trato digestivo. Então começou-se a introduzir o conceito da nutrição anti-inflamatória ou imunonutrição. Então estudos principalmente com arginina e nucleotídeos, eles reforçam a utilização desses nutrientes em pacientes cirúrgicos. Existe muita discussão acerca disso, principalmente em relação a custos e em relação a alguns resultados que são conflitantes. Mas existe uma tendência cada vez maior, principalmente em relação a preparos pré-operatórios de pacientes oncológicos e também o pós-operatório, de utilização da imunonutrição. E uma das coisas importantes aqui que foi visto, que esses estudos mostraram a redução de infecções e menor tempo de permanência hospitalar. Aqui são alguns exemplos. O ômega 3, que é um anti-inflamatório, ele pode atuar nos mecanismos de caquexia. Então houve essa transição de não só adequação nutricional, mas para a imunonutrição com a verificação de maiores benefícios. O que esses trabalhos, né, e uma das grandes discussões acerca da imunonutrição é o custo, né? Então, os estudos de Gianotti e Braga, ele comparou aí a dieta padrão, né, uma dieta padrão, ou seja, sem imunonutriente, em relação aos custos iniciais, né? Você olha a diferença em termos, né, isso aqui é em reais. O paciente com dieta padrão, 31 mil e 10 mil. A paciente com dieta com imunonutriente, a diferença foi gigante, de 104 mil a 43 mil reais essa internação. No entanto, quando se levou em consideração aos custos totais, vamos atentar aqui em relação à economia, né? Os pacientes que, no custo da internação, gastaram mais com a dieta, mas ao longo da internação, as complicações infecciosas, as complicações pós-operatórias foram muito menores. O tempo de internação foi muito menor. Então existiu aí esse benefício, né, uma economia em relação ao uso da imunonutrição, né? Uma outra coisa, que quando a gente discute muito em relação à pré-habilitação operatória em pacientes com tumores, além dessa adequação nutricional, é atividade física desde que a condição do paciente permita. Então, as respostas, né, em pacientes que foram tanto a atividade resistida quanto fisioterapia, no pré-operatório, a pré-habilitação operatória, foram melhores no pós-operatório, né? Então, o que eu quis dizer com isso tudo? Tanto o básico quanto o básico novidade, quando que o simples é mais, né? Aqui só repetiu o slide, foi um errinho. Então, o simples é o imediato. Não só, né, o diagnóstico, o imediato, a anamnese completa é propedêutica coerente, ou seja, o paciente te demonstra uma queixa, a conduta vai mudar o meu diagnóstico, então tenho que pensar nisso, né? Vou sair fazendo exames, né, deliberadamente e sem pensar, né, para que eu vou fazer esse exame num paciente que não vai ter grandes respostas. Então essa adequação, o princípio da proporcionalidade é muito importante. E a terapia nutricional ao diagnóstico muda a história natural da doença, ou seja, é o tratamento e a terapia nutricional de imediato. Né, a adequação, o conceito da proporcionalidade, e a terapia nutricional de acordo com o paciente, as condições, o grau de evolução da doença. Jamais restringir a questão do jejum, né? Jejum sem embasamento, terapias restritivas não fazem mais nenhum sentido, né? Sobretudo em tumores digestivos, ou seja, o sistema digestivo é responsável tanto pelo processamento e absorção do alimento. Se a gente tem um tumor nessa região, ou seja, as complicações tendem a ser maiores. Então, restrição jamais, né? Jamais exagerar também, ou seja, estou pensando, o doente está desnutrido, eu vou dar muito nutriente. Posso gerar uma outra complicação, que é o overfeeding, ou seja, a hiperalimentação. Isso aumenta as complicações, hiperglicemias, diarreia, então isso pode não ajudar, né? E o simples também passa por reduzir essa inflamação, né? E aí sempre considerar a viabilidade
da imunonutrição. A gente sabe que é uma coisa que é contemplada em guias, em trabalhos e tal, mas sabe que muito da realidade de muita gente, inclusive de pessoas que estão assistindo, a imunonutrição não faz parte pelo custo, né? Então, existe essa questão. Por isso que eu coloquei considerar a viabilidade, né? E o conforto, né? Ou seja, é um pilar do tratamento, o conforto, né? Então, a mensagem final disso tudo que eu estou falando, ou seja, de volta ao básico, corrige isso aqui, nunca ter deixado de deixar nunca ter deixado esse básico de lado. O conceito da proporcionalidade, nunca deixar de pensar no trato digestivo, ou seja, então qualquer tumor, mas o que o nosso assunto hoje a gente está tratando, tumor digestivo é igual a desnutrição, ou pelo menos algum risco nutricional. Então, jamais negligencie a desnutrição, né, nesse tipo de paciente. E essa mensagem final aí. Muito bom, doutor Juliano, também a apresentação, acho que bem clara, objetiva, direta, ajuda as pessoas, principalmente essas que não têm um contato tão grande nessa área nutricional, né, a esclarecer bem, e é uma tendência, realmente, o que você falou, o jejum cada vez menos prolongado. Eu lembro que no meu mestrado, uma das minhas professoras lá da UFMG, a doutora Maria Isabel, ela já batia muito nessa tecla. Gente, não precisa mais esses jejuns prolongados, o paciente precisa estar bem nutrido, bem hidratado, principalmente, né? Principalmente o líquido, né, Juliana? A gente vê muito hoje, às vezes, no pré-operatório, às vezes até os anestesistas mais novos, eles têm mudado muito esse conceito, mas hoje a gente vê, inclusive, no pré-operatório, o anestesista liberando dieta líquidos claros até 4 horas antes do procedimento cirúrgico, até porque 2 horas. Pois é, olha só. Então, cada vez menos, isso é muito bom, isso é razoável e vai mudando os paradigmas, né? A medicina é bem por aí também, né? Antes era jejum absoluto de 12 horas, o paciente chegava no ato operatório morrendo de sede, reclamando de tudo e mais um pouco. Hoje isso está mudando também. Isso é uma coisa boa. E a gente sabe, Bruno, que esse tipo de paciente é um paciente que, por exemplo, paciente que interna, paciente com tumor de esôfago, por exemplo, é um paciente que não vai fazer um procedimento só. É um paciente que vai fazer a ressecção, é um paciente que pode ser abordado, vai fazer vários exames e tal. Então, são jejuns sucessivos, muitas vezes jejuns desnecessários. A gente vê em médias de jejum, não é de 8 horas, né? Não está no papel, mas a gente vê jejuns de 16 horas. O bloco atrasa, e aí, assim, o paciente já vai para a cirurgia estressado, o estresse, né, do jejum prolongado, propriamente, o estresse inflamatório, e assim, isso é guia de sociedade de anestesia, existe o projeto Acerto no Brasil, o protocolo ERAS, então, ou seja, aquele medo, né, vamos deixar esse jejum porque ele pode ter estase e aspirar ao longo do ato operatório, isso é uma coisa que, né, caiu por terra, né? Então a gente tem a tranquilidade, tem um respaldo científico de guias e respaldo legal para encurtar esse jejum. Os benefícios são gigantes, né? A gente viu aqui, né? Sim, sim, e é interessante, eu acho, principalmente mostrar essa mudança de paradigmas, porque às vezes o que a gente aprendeu lá na faculdade, eu sou cirurgião também, os jejuns que eram prescritos lá na minha residência, hoje já são proscritos, já não se usa mais, então eu acho que isso é muito interessante para que a gente possa vivenciar e o quanto a medicina evolui nesse sentido, e a quem estiver nos assistindo também, se ainda não é essa conduta no seu serviço, mande mensagem, mande suas dúvidas aqui, o doutor Juliano está disponível sempre também para esclarecer, que às vezes realmente essas dúvidas de dieta, às vezes o anestesista ele não tem muito interesse mesmo em saber o que foi mudado e fica por aí mesmo, então, e isso faz uma grande diferença no pós-operatório depois. Então, muito bom.